E para terminar este ano com chave de ouro, vamos realizar o teste do fim de ano. Será que você consegue acertar todas as 7 perguntas? Ou melhor, será que você consegue, além de acertar, ainda saber o porquê das respostas estarem corretas? É sobre isso que vamos conversar neste vídeo. Se você acabou de chegar aqui, muito prazer, eu sou o Pedro Henrique, dono do canal PH Vários Assuntos. E se você já gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like e também de se inscrever no canal caso ainda não tenha feito isso. Tá bom? Aqui nesse canal eu falo bastante sobre dicas de português, dicas de leitura, dicas também para tentar e conseguir viver uma vida mais consciente e curiosidades a respeito do Brasil e do mundo. Além de, claro, alguns pitacos meus a respeito de acontecimentos da política brasileira e também da política internacional. Mas o foco aqui hoje é sobre a nossa tão querida e amada, mas também odiada, língua portuguesa. Então, separe aí um papel e uma caneta para você anotar as respostas das seguintes questões. Basicamente, este vídeo é um resumo de todos os outros que eu fiz de língua portuguesa aqui nesse canal. Então, se você já me acompanha há algum tempo, provavelmente você vai acertar todas as questões aqui, porque são assuntos os quais já tratei aqui em vídeos anteriores, tá bom? Então vamos logo para a primeira questão. Vou colocar aí na tela para vocês. Primeira questão. Ontem, aí dá até para falar aqui, né? Ontem à noite assisti a um filme com minha família. Como deve ser preenchida esta lacuna aí? Alternativa A, letra A, sem H e sem acento nenhum. Letra B, A com acento grave. Letra C, A com acento agudo. Ou letra D, A com H e o acento agudo. Pensa aí na resposta que eu já vou falar. Se precisar pausar o vídeo também, não tem problema. Vamos logo para a resposta? Bom, a resposta correta é a letra B, de bola. A com acento grave. Ontem à noite assisti a um filme com minha família. A pronúncia aqui é igual, tá bom? Dos 4 As aqui, a pronúncia é igual. Mas aqui no caso, o A com acento grave é porque a expressão à noite, quando quer dizer durante a noite, pela noite, sempre vem com o acento grave no A. Então, à noite, com o sentido de durante a noite, reparem que eu substituo esse A com acento grave por durante, né? Eu ponho a palavra durante aí no meio, o sentido continua o mesmo, a frase continua com sentido. Ontem, durante a noite, assisti a um filme com minha família. Então, aqui no caso, a letra B é a alternativa correta. Lembrando que vou comentar um pouco das outras alternativas. A letra C mostra A com acento agudo. Não existe A com acento agudo sozinho feito uma palavra, tá? Não existe. Tá? A não ser que alguém ponha assim algum nome próprio que tenha ali um A com acento agudo, mas aí teria que ter letra maiúscula, né? Mas não existe o A com acento agudo sozinho, assim, feito uma palavra isolada, tá? O A com H é do verbo haver, né? Então, há muitos anos não te vejo. Um exemplo aqui. A letra A também
Não pode ser que à noite faltaria o acento grave. Lembrando que à noite, sem o acento grave, existe, tá? A diferença é que à noite, sem o acento grave, é só o artigo a acompanhando o substantivo noite. Então, a noite estava bonita ontem, né? Tipo, vamos supor, um céu todo estrelado, assim. Aí você diz, a noite estava bonita ontem. Então é simplesmente a noite como o contrário de o dia. Né? O dia estava bonito, a noite estava bonita, tá? Então esse a noite não é de durante a noite. Né? Não faz sentido, durante a noite estava bonita. Simplesmente assim a frase. Vamos então para a próxima pergunta. Para a próxima questão. Número 2. Dessa vez não vou viajar durante as férias. Essa lacuna deve ser preenchida como? Já pensou aí na resposta? Então vamos lá. Vou falar a resposta já, tá? Então pause o vídeo para ter mais tempo, que eu já vou falar a resposta. A resposta correta é a letra C. Conseguir. Tá? Aqui, independentemente do jeito que você pronuncia o R, tá? Se é conseguir, 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 tanto faz, tá bom? Mas por que que é a letra C e não as outras? Porque vou conseguir tem o mesmo sentido que conseguirei. Então, dessa vez, não conseguirei viajar durante as férias. Quando nós temos o verbo ir conjugado, eu vou, tu vais, ele, ela, você, a gente, senhora, senhora, o raio que o parta vai, nós vamos, eles, elas, vocês vão, e logo depois vem um verbo para indicar futuro, esse verbo tem o R no final. Então, não vou passar pano no chão da casa hoje. Um exemplo. Não, meus filhos não vão passear hoje no parque. Esse vão passear, no sentido de passearão, o verbo que vem depois desse vão, esse vão que é uma flexão do verbo ir, o verbo que vem logo após dele, para dar esse sentido de futuro, ele fica no infinitivo. O que é isso? O verbo no infinitivo é basicamente o nome do verbo. É o verbo em sua forma básica, sem conjugação nenhuma. E o verbo no infinitivo sempre termina em R. Sempre. Então, nesse caso, nós não pronunciamos comumente o R final, mas na escrita ele está aí. Né? Por quê? Vamos dar uma olhada nas outras alternativas. A letra B, conseguir, sem o R, é basicamente o verbo conseguir conjugado no passado para a primeira pessoa do singular. Ou seja, eu consegui. É uma coisa passada. Eu consegui, tu conseguiste, ele, você conseguiu, nós conseguimos, vocês conseguiram, eles conseguiram. Então, no caso aí, conseguir com esse i final sem o R é basicamente o verbo no passado conjugado na primeira pessoa do singular. Tá? E na letra A, consegue. Reparem que até a sílaba tônica mudou. Conseguir com i no final. E aí a letra A é consegue. Consegue. A sílaba tônica é o sé. A parte mais forte da palavra, quando a gente vai falar, é a sílaba do meio. Consegue.
que é isso? É o verbo no presente. Né? Por exemplo, é quando a gente está tentando dar força para alguém. Quando a gente está tentando ali ajudar a pessoa, você consegue, né? Você consegue, né? Ou seja, esse consegue está no presente. É uma coisa atual ali. Tá bom? Então, nesse caso, a resposta correta é a letra C. Vamos passar para número 3. O vídeo já está ficando longo. Não sei nem se alguém vai assistir até o final, mas vamos lá. Letra C. Você, espaço, né? Na sua casa agora. Pense, já pensou aí na resposta? Então vamos lá. Já vou falar a resposta. Na número 3, a resposta correta é a letra A. Você está na sua casa agora. Por que a letra A e não as outras? Porque no caso aí, a gente precisa conjugar o verbo estar, no caso. E aí, o verbo estar, no caso, aí nessa frase, nessa pergunta, ele precisa ser conjugado de acordo com o pronome ali, né? O pronome você. E está com o acento agudo no A e sem o R, é muito importante isso, sem o R, é o verbo ali conjugado no presente, de acordo com os pronomes ele, ela, você, a gente, o senhor, a senhora. Então, quando a gente pergunta, você está bem? Repare, é o verbo tá no presente, tá? E aí está conjugado de acordo aí com o sujeito. Qual que é o sujeito? No caso, você, ou pode ser ele ou ela, a gente, como eu falei para vocês. As outras alternativas, a letra, eu vou primeiro para a letra C, que é mais fácil de eu explicar. Já a letra C, estar com esse R e sem o acento, é o verbo no infinitivo. Vou estar em outra cidade amanhã. Um exemplo. Então, estarei. Tá? Então, aí no caso, o estar é o verbo no infinitivo. A gente não pronuncia esse R, normal, é uma questão de sotaque aqui no Brasil. Mas na escrita é fundamental que ele apareça. Tá? Então, esse R aí indica, no caso aí, o verbo está no infinitivo. E a letra B, na verdade, esse esta aí, reparem que até a sílaba tônica mudou. Está, tem a sílaba tônica lá no final, na última sílaba. E esta tem a sílaba tônica na primeira sílaba. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia. Esse esta não é verbo. Esse esta é um pronome. Esse esta, por exemplo, esta garrafa não é minha. Reparem que não é uma flexão verbal nenhuma esse esta que está sem acento. Então não podia ser aqui. Qual que é o sentido? Você está na sua casa agora? Não faz sentido nenhum. Tá bom? Então nesse caso aí é a letra A. Número 4. Será que todos os animais, espaço, as mesmas cores? Já pensou aí na resposta? Vou falar já. Na número 4, a resposta correta é a letra C, de casa. Por quê? No caso, nós precisamos completar a frase com uma flexão do verbo ver.
Será que todos os animais veem as mesmas cores? Na fala, costuma ser muito parecidas, né, essas palavras aí que estão nas alternativas. E por que a letra C? Vamos primeiro começar com a letra A. Vem com um E só e sem acento é do verbo vir. Do verbo vir na terceira pessoa do singular, relativa a ele, ela, você, a gente, o senhor, a senhora, tá? Então, meu filho sempre vem à minha casa para me visitar. Um exemplo aqui. Então, é do verbo vir. A letra B vem com um E só e acento circunflexo é também do verbo vir, mas na terceira pessoa do plural. Eles, elas ou vocês. Então, meus filhos vêm para minha casa todos os dias. Então, meus filhos está no plural. Então, o verbo tem que estar no plural também. Então, vem, nesse caso aí, com acento circunflexo para indicar o plural. Agora, vem com dois es é do verbo ver. Ó, de olhar. Tá bom? Lembrem-se, pense o seguinte, ó, um macete. Pense o seguinte, nós temos aqui dois olhos. Né? Então, pense que cada E de vem é um olho, do verbo ver. Ó, são dois olhinhos aqui, dois Es, né, como uma homenagem aos dois olhos. Tá bom? E por que é a C e não a D? Porque a palavra vem, tá? Eles, elas, vocês vêm, não tem mais acento, tá? Se esse vídeo tivesse sido gravado nos anos 90, no ano que eu nasci, ou em 2008, por exemplo, a letra D de dado seria a alternativa correta. Mas esse acento foi abolido na última reforma ortográfica, tá? E como o Brasil aderiu a essa reforma, nós precisamos escrever sem um acento agora, tá? Então, a palavra da letra D, esse vem, não existe mais, tá? Então, é vem sem acento, tá? Vem, leem do verbo ler, creem, deem do verbo dar, tá? Sem tudo sem acento, tá? Número 5. Meus avós têm muitos filhos. Qual a alternativa correta? Já pensou na resposta? Muito bem. Letra B de bola. Com acento. Porque como o verbo vir, que eu expliquei na questão anterior, o verbo ter, quando está no plural, na terceira pessoa do plural do presente, nós temos que colocar o acento circunflexo. Então, eles, elas, vocês têm muitos filhos, têm muitos compromissos para hoje. Tá bom? Então, nós temos aqui um caso de que, como são meus avós está no plural. A expressão meus avós aí. Aí seria com acento circunflexo. Se estivesse escrito minha avó ou meu avô, ou seja, no singular, aí a resposta correta seria a letra A. Mas como o sujeito aí está no plural, a escrita é com um acento circunflexo, tá? Bom, então vamos lá. Número 6. Meu carro e o da minha esposa contém ar-condicionado.
Das três alternativas, qual vocês acreditam que seja a correta? Já pensaram na resposta? Bom, a resposta correta é a letra B de bola. É, meus amigos. Por quê? Porque, no caso aqui, os derivados de ter e de vir, na verdade. Os verbos que são derivados de ter e vir, então, de ter, conter, manter, reter, e do vir, no caso, convir, que é o mais comum de todos, intervir. Nesse caso aqui, como o sujeito está no plural, que é meu carro e o da minha esposa, então são dois carros aí, né? Meu carro e o carro da minha esposa. Dois é plural. Então, meu carro e o da minha esposa contém ar-condicionado. O verbo tem que estar com acento circunflexo. Contém. Eles, elas, vocês contêm. Com acento circunflexo. Ah, pessoal, uma explicação que esqueci de dar no vídeo sobre a alternativa C, que é contem sem acento algum. Contem é uma flexão do verbo contar, igual no exemplo que eu dei aí para vocês, que não tem nada a ver com contém com acento agudo ou circunflexo, tá? Contem sem acento nenhum é, por exemplo, igual vocês viram aí. Espero que vocês contem toda a fofoca. Ou contem tudo o que aconteceu. Um exemplo assim, tá bom? Vamos para a última questão. A última questão. E aí, qual alternativa que é? Letra A ou letra B? Tá bom? Qual que é? Letra A ou letra B? Já pensaram na resposta? A alternativa correta é a letra A. Havia em ambas as lacunas. Por quê? Porque havia, no caso aí, o verbo haver com o sentido de existir ou de ocorrer, independentemente se é presente, passado ou futuro, sempre fica no singular. Sempre, tá? Então, a primeira lacuna eu acho que é fácil de preencher, né? Meu amigo não havia se lembrado. Aqui o havia está funcionando como verbo auxiliar de uma locução verbal. Nós temos aqui havia lembrado, né? É o passado, né? Pretérito mais que perfeito. Havia lembrado ou tinha lembrado, tá? Então, havia lembrado, havia se lembrado, no caso, aqui tem o pronome reflexivo. Então, como o sujeito está no singular, meu amigo, aí o verbo vai ficar no singular também. Se fosse meus amigos, aí seria meus amigos não haviam se lembrado. Aí seria no plural. Mas, na segunda lacuna, o verbo haver já está com sentido de existir. Então, o verbo haver com sentido de existir fica sempre no singular. Sempre. Tá? Sentido de existir ou de ocorrer também. Ah, houve uma confraternização domingo passado em que fui, né? Por exemplo. Então, um exemplo aí para vocês entenderem. Do verbo haver no sentido de ocorrer, né? Deu para entender, pessoal?
tudo isso que eu expliquei para vocês? Espero que sim. Espero também que vocês tenham aproveitado esse ano, não só do meu canal, mas também na vida de vocês, tá bom? O ano que vem, se Deus quiser, vai ter muito mais, tá? Espero transformar muitas vidas. Que a alegria da vida esteja sempre convosco. Até o próximo vídeo, até o próximo ano. Um feliz ano novo para vocês todos. E até mais. Falou!